Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia. Poesia que, como eu já disse mais de uma vez, resiste independente da sua negação. O poema sobre o qual eu gostaria de me debruçar um pouquinho hoje é um poema que me surgiu através do ambiente mais hostil à poesia, que são as redes sociais. Numa rede social, eu vi esse aqui compartilhado por uma amiga. Perguntei qual era o livro em que ela tinha encontrado aquele texto. Por quê? Porque eu sei que a poeta é já editada e a minha amiga respondeu que não sabia qual livro, porque tinha colhido esse texto numa outra rede social, no próprio perfil da autora em questão. Fiquei um pouco contrariado porque a autora em questão é parte do meu círculo de supostas relações nessa segunda rede social e nada tinha sido apresentado para mim. Eu que estava seguindo, recebo um monte de coisas que supostamente eu treinei meu algoritmo para ser informado e o algoritmo não me entregou nada de poesia, apesar de eu estar circulando muito na poesia nessa segunda rede social. Por sorte, eu ainda tenho outros canais e posso passar por cima dessa sugestão enviesada que os supostos algoritmos ensinados a mestrados estão me dando. Eles estão querendo me amestrar, não estão sendo amestrados por mim. Ainda assim, a poesia resiste, ela encontra as brechas, inclusive nesse espaço tão antipoético que é a rede social. Antipoético no sentido de que elas são muito ágeis, rápidas, descartáveis. E a poesia é o contrário, a poesia é lenta. Alguma poesia causa impacto, mas não é essa a essência do próprio olhar poético. O olhar poético é justamente aquele que faz a gente olhar de novo, faz a gente voltar, e não o que faz a gente seguir o fluxo interminável do feed de informações e de notícias. Tudo isso dito, vamos olhar para a poesia. Olha pra 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 poesia. Olha para a poesia. Sim, poesia que resiste. Poesia que faz a gente reconsiderar o enunciado, olhar de novo para ele. E é nesse sentido que o texto da Mar Becker me chamou a atenção. Uma poeta que, como eu já disse, está nas minhas redes sociais, não apareceu para mim espontaneamente, porque o meu algoritmo supostamente treinado não me trouxe o poema dela, foi uma outra amiga, mas que eu já conhecia também por livros. Ela foi editada e, ironicamente, eu cheguei aos livros dela por ter visto numa rede social também. É uma faca de dois gumes a rede social. Ela quer que a gente fique só nela, mas ela acaba apontando para coisas de fora e eu fui atrás de outras coisas. Fui atrás do mundo real a partir da sugestão do virtual. E encontrei uma poeta fantástica. Agora volto ao virtual para encontrar de novo esse texto maravilhoso, super conciso, mas que merece ser reolhado, remirado, refletido. Ainda que haja estradas, tudo será desse caminho. Ainda que haja terra, tudo perguntará pelo mar. E ainda que o mar seja vasto e leve embora os olhos de quem olha, hás de olhá-lo. Impressionante, impactante e, na verdade, com muitos
ecos e reverberações. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li esse texto foi um poema do final da vida do Carlos Drummond de Andrade, que está no livro Amar se Aprende Amando, e que diz o seguinte: o mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Semelhante, mas diferente, porque a regularidade métrica e sonora do poema do Drummond, ela se esgarça um pouco no poema da Mar Becker, apesar de estar uma coisa parecida, que é a anáfora, a repetição de certos segmentos. No caso do Carlos Drummond de Andrade, é grande e cabe, é grande e cabe, é grande e cabe. No caso da Mar Becker, ainda que. Apesar dessas diferenças, tem uma semelhança muito forte, uma estrutura muito cerrada, que é essa tripartição. São 3 grandes enunciados e que se encadeiam. Os enunciados começam, terminam com uma coisa que é retomada na sequência. Porque o primeiro enunciado fala das estradas, o segundo fala da terra, que está suposta nas estradas, e o terceiro fala do mar, que é o limite que a terra levava. A grande diferença fica nesse último enunciado que se quebra e se desfaz, quase como uma onda na praia. A imagem é muito sugestiva para insistir na coisa do mar que vai nos levar. Vamos olhar de novo para essa evolução intelectual do poema. Mesmo que haja estradas, haverá o descaminho, ou seja, existe um caminho traçado, mas a possibilidade muito grande é da gente fugir do caminho, de caminhar. O caminhar é uma coisa fundamental e que, para relembrar uma outra coisa que está meio insinuada aqui, tem um pequeno eco, o poema maravilhoso do Antônio Machado, escritor espanhol, de que caminhantes são as tuas pegadas do caminho. Então, existem estradas, mas o caminho é desse caminho também. É a agência da estrada, que é o fixo. A gente tem também a ideia da terra, que é o sólido, mas a terra pergunta pelo mar. O sólido, o firme, busca a indefinição, busca o movimento, do mesmo jeito que a fixidez da estrada sugeria a errância do descaminho, a errância da agência das pessoas. E no terceiro enunciado, ainda que o mar leve para longe o nosso olhar, faça a gente perder o olhar, a gente vai mergulhar, e aqui sou eu desdobrando as sugestões do poema, a gente vai mergulhar o nosso olhar dentro desse mar. Porque, na verdade, o verso que encerra e que é um fragmento de enunciado, como eu disse, quase quebrado pelas ondas que batem na praia, é esse hás de olhá-lo. A gente vai olhar para o mar, olhar para o movimento. Apesar de tudo que segura a gente vai ter esses diversos momentos de agência, porque o movimento é o que nos move, apesar de tudo querer constranger. E achei uma maravilha que isso tenha aparecido exatamente numa rede social que quis constranger o meu olhar. O olhar estava sendo conduzido por outras coisas e os pequenos movimentos de diversas pessoas estão fazendo a gente ultrapassar. Nesse momento, lembrar do poema do Carlos Drummond de Andrade é até interessante, porque a Mar Becker dá um passo adiante. A beleza do poema do Drummond está na sua concisão, na sua amarradura de frases
e de imagens que vão se repetindo, criando um tecido muito denso, porque é todo muito autorreferenciável. E aqui é a beleza dela. Ela dá esse passo adiante porque da sugestão do Carlos Drummond de Andrade, e aqui um parênteses, não estou dizendo que ela necessariamente tenha lido esse poema e tenha usado esse poema para escrever o seu, mas ao colocar essa forma, ela está, de alguma maneira, mesmo que inconsciente, fazendo com que quem conhece esse poema do Carlos Drummond de Andrade tenha a possibilidade de fazer a relação. Muito mais do que a intenção do poeta, são as reverberações que o próprio poema tem. E aqui é isso que eu estava falando. O que ela está propondo, mesmo que não seja voluntário, é o desdobramento da agência. Alguma coisa que parece que é arrastada, mas não. Tem as diversas constrições do mundo, mas a gente tem possibilidade de olhar adiante. A gente tem possibilidade de encontrar aquilo que ultrapassa as constrições. Maravilhoso, como eu já disse, que isso tenha surgido exatamente numa rede que estava querendo constranger o meu olhar. Apesar de ela não deixar que eu olhe, eu consigo olhar. E o olhar ultrapassa por causa justamente do olhar dos outros. Do mesmo jeito que o olhar da Mar Becker ultrapassa o olhar do Carlos Drummond de Andrade, apesar de, em certa medida, depender do olhar dele. E todos esses olhares vão se somando, vão se multiplicando, vão se movendo e dando espaço para que a gente encontre novas possibilidades. Um poema maravilhoso que vale a pena ser lido mais uma vez. Olhe de novo. Olhe enquanto toca essa dança húngara do Brahms, lentamente. Resista ao que a rede social está querendo forçar. Que você olhe o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo. Não. Olhe para este. Continue olhando. Olhe para o que você quer olhar, ao invés de se deixar levar pela firmeza da terra, pela retidão da estrada, pela forma extremamente fixa e subalternizada do seu enunciado. Enuncie, leia.